Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Se a irmã quiser sentar, pode sentar. Amém. Amém. Todos encontraram? Amém. Eu vou falar algumas coisas antes. Nós precisamos entender que o nosso adversário, ele nunca será nosso amigo. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, quando nós falamos de guerra, nós estamos guerreando porque nós queremos uma conquista. Ninguém guerreia se não quer por nada. Todo mundo está guerreando por algum motivo. Ou você guerreia para se defender, ou você guerreia para atacar. É mais ou menos isso. Essa é a base da guerra. Se você me atacar, eu vou me defender e vou te atacar também, em contrapartida. O que nós estranhamos numa batalha, numa guerra, e isso daí é o que se espera, é que todo mundo vive em paz. Então lá na Ucrânia e na Rússia, o presidente russo decidiu invadir a Ucrânia. Ele tem um propósito. Então é um grande querendo lutar contra um pequeno. E esse pequeno ele está querendo levar para mais afastado ainda. Então esse pequeno, como não tem força, ele vai querer fazer uma aliança com esse maior. Ou seja, eu vou querer fazer um pacto com você, porque você está me oprimindo, você está me deixando sem força, você está me deixando sem saída. Então eu vou precisar fazer uma aliança com você. Por quê? Qual é o propósito disso? O opositor e aquele que é maior, ele vem contra o menor para oprimi-lo, porque esse menor tem algo que esse maior quer. Então a guerra se consiste nisso. Eu estou guerreando contra você porque você tem algo que eu quero. Se for um pedaço de terra, eu quero esse pedaço de terra. Se for seu filho, sua filha, eu quero isso daí, eu quero o que é seu, de precioso. E geralmente ele vem em cima do que é precioso. Nós ouvimos falar da luta na Amazônia, que as pessoas querem, os outros países querem controlar a Amazônia. Mas só que eles não querem controlar a Amazônia porque eles querem que o povo tenha oxigênio, que a mata ajuda ao planeta. Não, eles querem para que eles possam pegar o minério que está lá, ouro que está lá, diamante, é isso que eles querem. Eles não querem, eles querem enriquecer. Então o olho de quem é rico, ele quer enriquecer mais. Então se você é pobre e tem uma propriedade onde ele sabe que você tem no seu quintal uma pedra de diamante, só que você não sabe, então ele quer comprar a sua terra, ele quer obrigar você a sair da sua terra para que ele possa pegar aquela pedra de diamante. Ele não vem falar para você que ali tem uma pedra de diamante, mas ele quer provocar em você uma desistência. Então, através da sua força, da sua estratégia de guerra, ele quer provocar em você uma desistência. Se nós falamos isso da terra, então o que será de nós, das nossas vidas? Então, como nós falamos anteriormente, se o diabo quer estrangular a área financeira da igreja, para qual motivo? Para desestabilizar o líder da igreja, deixando ele sem saída, para que ele faça alianças, ou pactos, ou desista daquilo que ele foi chamado. Porque dentro da igreja existem pessoas valiosas,
porque ele precisa resgatar. Mas ele quer tirar de lá porque ele ama essas almas? Não. Ele quer tirar porque ele quer levar de volta para o cativeiro, porque ele quer levar para o inferno aquilo que já está destinado para Satanás e seus anjos. Então, a luta é essa, a guerra é essa guerra que nós já vivemos nela e vamos iniciar essa campanha quarta de guerra. Já é bem sugestivo, né? Quarta de guerra, não dá para fazer um quarto aqui, mas dá para fazer uma quarta de guerra. Então nós vamos guerrear, nós vamos buscar em Deus, nós vamos orar, nós vamos encher essa parede de pedidos de oração, porque assim o sugere o filme, né? Você prepara um quarto de guerra e ali dentro você coloca os seus alvos de oração. Então nessa manhã eu quero dizer que você será meu alvo de oração, amém? A sua família será alvo da minha oração. Então nós vamos buscar. Então o inimigo, ele olha e ele vê a possibilidade dele conseguir afastar. Se ele vier contra mim direto, ele não vai conseguir, porque ele vai encontrar resistência. Se ele for contra a pastora, ele vai encontrar resistência. Se ele for contra a irmã Vilma, ele vai encontrar resistência. Mas vai ter outros frágeis. Então eu vou em cima dos frágeis. Mas só que eu não venho com alardes, eu venho quieto, sapatinho de algodão, sem fazer barulho, sem anunciar muito, sem dizer muito para as pessoas o que eu vim fazer. Mas eu vou me apresentar como um amigo, eu vou me apresentar como uma pessoa que traz a solução, eu vou me apresentar como uma pessoa diferente. Eu não vou dizer quem eu realmente sou, porque senão sai todo mundo correndo. Então, dentro desse contexto, a vida de Davi, ela começa ele pastoreando ovelhas, ele pastoreava ovelhas do seu pai, o rebanho do seu pai, e ele você tem que ir onde tem pasto, e ele saía de próximo da sua casa, e ali ele foi tendo as suas experiências, e dentro das suas experiências, diz a Bíblia que ele matou um leão e um urso. Então, não é uma coisa simples você matar um leão. Não é uma coisa simples você matar um urso. E não é muito simples você ver o leão pegar uma ovelha na boca e você correr atrás do leão e salvar aquela ovelha da boca do leão. Tirar dela a morte. Não permitir que ela morra, mas permitir que ela tenha vida. Permitir que elas cresçam, não é? Então você precisa lutar. Então o que ele fazia? Ele foi e lutou contra o leão, e ele foi e lutou contra o urso. É todo dia que isso acontece? Não, não é todo dia que isso acontece. Mas quando vinha, era isso que acontecia. Ele corria até o leão, ele lutava contra o leão, tirava a ovelha, matava o leão e trazia a ovelha de volta. Então, na sua caminhada, dentro da sua família, ele não era sozinho, ele tinha mais irmãos, e esses irmãos tinham a sua representatividade dentro do contexto familiar. E cada um tem a sua importância, e os seus irmãos eram, na visão do pai dele, mais importantes do que Davi. Então, na visão do seu pai, aqueles filhos mais velhos, eles sim seriam guerreiros, eles sim deveriam ter oportunidades, eles sim deveriam fazer aquilo que Davi foi escolhido para fazer, eles sim. Então, dentro da sua própria família, ele começou também a ter pessoas que olhavam para ele de uma forma diferente. Então, você simplesmente, essa é uma palavra muito boa, você é simplesmente um pastor de ovelha. Ou seja, você é um mero pastor de ovelha. Quem é você? Né? Então, quando Deus escolhe Davi, rei sobre Israel, e fala para Samuel, unge ele, porque eu tenho provido, eu tenho observado, e para mim desta família sairá um rei. Então, a partir daí, começa uma nova história. Porque ele fazia as coisas ocultas, escondidas, longe de todo mundo. Aos olhos dos homens estava distante, mas ele estava aos olhos de Deus.
Aos olhos de Deus, Deus o escolheu por causa do seu coração. Deus sabia do seu cuidado, do seu zelo para com as suas ovelhas. Então Deus olhou do alto dos céus e falou: o coração dele é bom ao ponto dele cuidar das minhas ovelhas, do meu povo. E a Bíblia diz que ele foi escolhido, e os seus irmãos já ficaram irados com isso, invejaram aquilo que Deus fez sobre a vida de Davi. Então vamos elaborar um trabalho, vamos toda a família não falar mais com Davi, vamos toda a família, não vamos mais deixar ele se aproximar da gente, não vamos deixar mais ele se aproximar. Mas eles sabiam o que foi que aconteceu. Ele foi ungido rei de Israel. Então, e aqueles irmãos faziam parte do exército do rei Saul, que era o rei de Israel. Então era como se fosse um conflito. Olha, o nosso irmão está sendo ungido rei de Israel, mas existe um rei já em Israel. Então esse irmão, eles não guardaram aquele irmão. O pai também não deixou aquele filho guardado. Antes, a notícia correu e chegou aos ouvidos de Saul. E Saul, ele desejou Davi por perto, porque o inimigo, eu quero ter ele por perto. Eu quero deixar ele aqui perto, por quê? Porque se ele vai ser rei de Israel, eu vou matar ele. Não vou deixar ele prosseguir. Então o inimigo, ele vai tentar de alguma maneira fazer aliança para não deixar você chegar aonde Deus quer que você chegue. O inimigo, ele nunca vai se converter. Então, só que o inimigo, ele não vai se apresentar como diabo, ele vai entrar em alguém, ele vai usar alguém para fazer o papel dele. Só que nós não achamos, por exemplo, esses dias atrás a Aninha mostrou para mim uma criança endemoniada. Ela mandou um vídeo para mim: olha, avô, um vídeo de um pastor expulsando demônio numa criança. Então, às vezes a gente pensa assim: não, ele vai usar alguém, alguma coisa, para tentar desestabilizar o crente. Ele vai continuar fazendo isso sempre. Então Davi, ele foi escolhido, e Saul sabia disso. Então, dentro das suas fugas, e dentro das suas batalhas e das suas guerras, ele lutou contra o filisteu. A primeira delas foi contra o gigante, e o gigante era um guerreiro filisteu. Aí você pergunta assim: mas pastor, por que você está dando toda essa volta? Estou dando toda essa volta porque Ziclag era uma cidade dos filisteus, aonde Davi foi estabelecer a sua família e o povo que estava com ele, porque ele estava fugindo. Eu acredito que seja aqui no momento que Absalão começa a perseguir ele. Não, aqui é Saul ainda. Na perseguição, ele busca um refúgio. Davi buscando refúgio, porque ele não poderia enfrentar o rei de Israel, ele não poderia enfrentar Saul, ele não poderia matar aquele rei, porque aquele rei também era ungido de Deus. Então eu não posso confrontá-lo. Então ele fez o quê? Ele busca o refúgio, e o rei dos filisteus, ele estabelece essa cidade para Davi viver com o seu povo. E Davi saía à guerra. Um momento que ele sai para a guerra, ele deixa desguarnecida a cidade. Ele deixa tudo desguarnecido, porque quando você sai para guerrear, você sai com tudo aquilo que você tem. Então ele tinha 600 soldados. 600. Se não me falha a memória, ele vai à guerra com 400. E deixa 200 um pouquinho mais adiante, mas fora da cidade. E no que eles saem, a cidade é saqueada, ela é invadida pelos amalequitas. E Amalequita é o mesmo Amalequita que enfrentou Gideão. Quando Gideão vai lá e planta, e está ali colhendo, quando o povo de Israel chegava no momento de usufruir da bênção que eles trabalharam, vinham os amalequitas e roubavam. Então, nesse momento, quando Davi sai, então nós observamos assim: o diabo está só à espreita, esperando você sair para agir pelas suas costas. Então o diabo está sempre à espreita. A Bíblia diz assim que ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Um momento nosso de distração, um momento seu de distração.
um momento seu de chegar e dizer assim, nossa. Então o inimigo, ele está sempre pronto, esperando aquele momento para dar um bote. E nós é que precisamos observar. Porque no caso aqui Davi, ele fez o quê? Ele foi. Porque afinal de contas, o rei que foi meu inimigo, que eu matei o gigante dele, o guerreiro dele, agora ele me deu um pedaço de terra para morar. Com que propósito? Com que propósito ele fez isso? Então vamos ler aqui. Sucedeu, pois, que 1 Samuel 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Então nós observamos aqui a maneira como o amalequita trabalhou. Ele levou os seus bens preciosos, ou seja, ele levou família. E quando se trata de família, se trata de filhos, a história é outra. Nós terminamos uma campanha na quarta-feira, sentar, chorar e lamentar. Davi, ele fez isso. Ele chorou junto com os homens. Imagina homens de guerra chorando, homens guerreiros com espada nas mãos chorando. Porque pegou no ponto fraco, pegou no nosso ponto fraco. Repete comigo: tocar no meu filho é tocar no meu ponto fraco. É ou não é? Tocou nos nossos filhos é tocar no ponto fraco. Tocou na esposa, no esposo é nosso ponto fraco. Tocar na nossa casa é nosso ponto fraco. O diabo, ele sabe disso. Então ele não veio, o inimigo aqui, o amalequita, ele não veio pegar as coisas, mas ele veio pegar o que ele tinha de mais precioso, que era a família. A família dos guerreiros. Porque Davi estava fazendo um estrago no que diz respeito à guerra. Ele era um estrategista de guerra, um vencedor, um guerreiro, um menino que era do campo, apacentava ovelhas, se tornar um dos maiores guerreiros, generais e guerreiros do mundo. Então ele tinha estratégia, ele tinha força, ele tinha Deus, ele tinha tudo. Então, mas ele tinha o seu ponto fraco. Todo guerreiro tem o seu ponto fraco. A minha oração a Deus é sempre essa: Senhor, fortalece o meu ponto fraco. Porque se todos nós temos um ponto fraco, então fortalece o meu ponto fraco. Não permita que o inimigo consiga atingir o meu ponto fraco, a minha fragilidade. Porque eu preciso vencer. A luta hoje é da mente, não é mais naquele campo, mas é nesse campo aqui. Então ele vem para te abater aqui. É os seus pensamentos. E muitas vezes há um ditado popular que diz assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas se os olhos vê, o coração sente. Não é verdade? Então nós precisamos falar: Senhor, eu não posso fechar os olhos para tudo. Senhor, eu não posso fazer isso. Mas nós sabemos onde é que está o nosso ponto fraco. Então, Senhor, fortaleça os nossos pontos fracos. Senhor, fortaleça meus filhos, guarda minha esposa. Senhor, a gente estava louvando e Deus estava ministrando isso no meu coração. E falar assim: olha,
a coisa é tão séria que nem o marido pode falar mal da esposa para ninguém, e nem a esposa falar mal do marido para ninguém. Porque você imagina só, aquela esposa que falou mal do marido, que vai preparar o almoço para o marido para ele comer. Troca o prato. É o quarto de guerra, você vai trocar o prato. Vocês brigaram. E aí depois você vai fazer a comida, vai me dar comida, você quer que eu olhe assim e fale, meu Deus, eu vou trocar o prato com você. Não cabe. Não cabe, amém? Não cabe. Na vida de um casal não cabe. Então nós estamos falando de família e de ponto fraco. Então nós precisamos estabelecer nessa estratégia de guerra, como Davi, nós já vimos que foi maravilha, agora foi. Agora, Senhor, como é que eu vou fazer para recuperar? Para recuperar você vai ter que fazer a estratégia que ele tinha quando criança. Agora eu vou precisar ir atrás do leão, matar o leão e pegar a ovelha de volta. Ou seja, aquilo que ele fazia quando garoto, ele vai ter que fazer como general. Só que aquilo era ovelha, e agora é esposa e filhos. E com o porém, aqueles que são seus guerreiros junto com você, também estão contra você. A dor deles também é a dor sua. Só que eles, ao invés de olhar para você como alguém que vai ajudar a solucionar, eles estão olhando para você como culpado por tudo que aconteceu. Então, trazendo da nossa memória, nós nunca podemos achar que hoje eu posso chegar e sentar e eu dizer assim, olha, Deus levou, vou colocar assim, vou dar uma provocadinha na irmã Vilma. A irmã Vilma vai ganhar 100 mil por mês. Isso é profético. 100 mil por mês. E a irmã Vilma diz assim, pastor, a partir de agora, você não precisa se preocupar com nada. Pastor, pode ficar tranquilo que eu vou te dar uma casa, eu vou cuidar de você, da sua família. Você pode ficar tranquilo porque agora Deus deu bênção para mim e eu posso fazer tudo. E eu vou dizer para ela o quê? Tudo não, a irmã só não pode fazer uma coisa: enfrentar o meu maior inimigo, que é o diabo. Porque as coisas materiais você resolve com coisas materiais, e coisas espirituais você resolve com coisas espirituais. Não adianta você resolver a coisa material achando que vai resolver a espiritual, que não vai. Então, se não chegar ninguém que possa lutar por mim espiritualmente, eu vou ter que continuar lutando até o dia que Jesus me chamar. Porque não tem quem lute por nós nessa área. Tem quem intercede, mas lutar não luta. Se a gente não se levantar, não for a luta, não buscar em Deus, nós não vamos alcançar. Então nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar continuar lutando. Independe. Então aquelas pessoas que se voltaram contra ele, não adianta. Ele vai ter que se levantar e lutar contra os inimigos que levaram o que eles tinham e provar para aqueles que estão à sua volta que ele estava certo. Só que aí você precisa fazer o quê? Deus, ele fala que é para a gente se revestir com toda a armadura de Deus. Amém? Então ele já avisou. Se você vai se revestir de armadura, para que você serve de armadura? Por que você põe armadura? Para a guerra. Você põe armadura para dormir? Para dormir você põe o quê? Pijama. Agora para a guerra você põe armadura. Agora colocar armadura para dormir não rola. Então Deus já deixou estabelecido isso. Põe a armadura. Então você não vai para a guerra de qualquer maneira. Agora o Senhor, ele fala, seja pois vigilante. Então o que aconteceu?
Aconteceu que Davi, ele foi para a guerra e não deixou a sua retaguarda guardada. Ele levou todos os guerreiros junto. Então o que aconteceu? Ele deixou desguarnecido, deixou desprotegido. Então os amalequitas vieram e fizeram o que eles quiseram. Queimaram tudo, destruiu a cidade e levou a família. Então Davi, ele observa tudo isso, ele não deixou a retaguarda. Então o Senhor, ele fala, seja vigilante, vigia. Para que vigiar? Se você estiver vigilante, você observa a chegada. O inimigo vem vindo, então se você está atento, você vai ver que ele está vindo. Se você observar o quartel tem guarita, e a guarita ela é alta. Por que a guarita é alta? Porque quanto mais alto você tiver, mais alta será a sua visão, mais longe você vai enxergar. Se você estiver baixinho, aqui na terra, nesse plano, você só está enxergando a parede ali. Agora quando você começa a subir, vai na casa da Vilma para você ver. Como é amplo. A visão é completamente diferente do que daqui embaixo. Então quanto mais alto você for, mais longe você vai enxergar. Então você vai começar a enxergar vindo de longe o adversário. E se você vê de longe, você tranca as portas, você põe vigia, você põe guerreiro nos muros, você se prepara. Então, não somente você se revestir para uma guerra, mas ser vigilante também. Porque nós não sabemos por onde o inimigo vem. Nós sabemos que ele vem. Então, como nós ministramos na terça-feira lá na igreja do meu irmão, Deus tirou o povo de Israel do Egito, que tinha porta, e levou para o deserto e deixou eles sem porta. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Então se Jesus é a porta, só entra por ele quem é dele. Então se Jesus está guardando a nossa porta, não tem como o adversário entrar. Ele só vai entrar se ele entrar acompanhado do filho. Ele só vai entrar se ele estiver acompanhado do marido, ou se ele estiver acompanhado da esposa. Porque a esses, você vai olhar assim, não vai haver resistência. A maioria dos problemas hoje que nós vemos na família, acontecem também dentro de casa. Problemas seríssimos dentro de casa. Há mães e pais que estão optando por que os filhos tenham o seu relacionamento de namoro dentro de casa, para não precisar ficar exposto na rua. Então já libera a porta, já libera o quarto, já libera tudo. Pelo menos vocês estão guardados, mas quem está entrando junto com esses filhos, quem são? É o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então Deus, ele ensinou, ele já tinha dado a instrução para Davi, seja vigilante, vigia. Quanto tempo nós estamos ouvindo que Jesus está voltando? Quanto tempo nós estamos ouvindo que Jesus está às portas para buscar a sua igreja? Quanto tempo nós estamos ouvindo de nova ordem mundial? Quanto tempo nós estamos ouvindo de que o diabo está planejando, porque se Jesus vier, vai arrebatar a igreja, ele já tem um plano estabelecido? Quanto tempo nós estamos ouvindo sobre isso? Quantas vezes a irmã já ouviu falar de arrebatamento? Faz tempo que a gente está ouvindo sobre arrebatamento. Então, se nós estamos ouvindo que Jesus a qualquer momento pode voltar, o que ele diz para nós? Seja vigilante, vigia, porque como ladrão na noite, não abrir e fechar de olhos, o Senhor vem e busca a sua igreja. Quem estiver pronto sobe, quem não tiver fica. Quanto tempo nós estamos ouvindo falar sobre isso? O presidente da República está falando sobre a Venezuela, sobre a Argentina, agora a Colômbia, o Chile, está tudo sendo dominado pelo comunismo. Postaram uma imagem que a América do Sul praticamente toda já é comunista, voltados todos para o Brasil agora. Então só falta um presidente para ser toda a América do Sul comunista. E sabe o que significa isso? Significa as pessoas matarem cachorro para sobreviver.
para poder comer. Então aqui no Brasil eles estão estrangulando a área financeira, porque o presidente não tem o controle sobre a gasolina, mas eles vão lá e aumentam a gasolina. Por quê? Porque eles querem que ele caia, e o povo não está enxergando isso, que ele é a última barreira para que tudo vire uma Venezuela, para que tudo vire o que está acontecendo, para que todos sofram. Então está todo mundo questionando, Bolsonaro. As pessoas estão defendendo um homem corrupto e condenando uma pessoa que está lutando por ela. Então veja só como é que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de Davi, que era rei. Então eu estou falando de um presidente. Então é tudo dentro do contexto bíblico. Então Deus está avisando, mas isso vai mudar alguma coisa? Não vai, porque o sistema está aí. Eu ouvi uma jovem na Inglaterra, ela falando sobre a nova ordem mundial, que existe um plano, isso, Bill Gates, essa turma toda, eles precisavam fazer aquela reunião do G20 que eles fizeram, uma reunião oculta. Depois eles fizeram, que eles tinham que diminuir a população mundial, só porque existem 7 famílias que comandam tudo. E ela falou que a rainha da Inglaterra, ela possui como bem dela 17% do planeta. Aí você ouve essas coisas assim e fala, mas qual é o interesse dessas pessoas de querer dominar o mundo? Ora, são 7, mas acima desses 7 tem alguém que está querendo comandar. Por quê? Porque Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai retirar a sua igreja de todo esse contexto. Ele vai tirar e depois ele vai trazer um julgamento sobre esta terra, sobre as pessoas, sobre essas 7 famílias, sobre Satanás. Deus vai julgar todas essas coisas. Então ele vai resgatar a sua igreja. Então, pastor, então como é que nós vamos nos virar nesse tempo? Nós vamos continuar buscando a Deus, para que quando Ele vier, nós estejamos prontos para subir com Cristo. Porque o problema vai ser para quem ficar. Ora, a luta, o profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi levado cativo junto com o povo. Quem foi que errou? Foi o povo, mas ele estava junto. Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, nós vamos sofrer as consequências. O mundo peca contra Deus e nós sofremos junto, porque Jesus ainda não buscou a sua igreja, então nós vamos sofrer junto. Mas haverá um momento que todo esse sofrimento acabará, e o nome do Senhor sobre nós será glorificado. Aleluia. Então Deus, ele está abrindo os nossos olhos para os dias de hoje, e também abrindo os olhos de Davi. Falou, você é um guerreiro, você é segundo o meu coração, mas você não foi vigilante. Você abriu a sua retaguarda. Porque se você é um guerreiro, você está enfrentando um inimigo. E esse inimigo é cruel. Ele não tem sentimento. Ele não quer saber se você ama seus filhos, não quer saber. Ele quer saber, o valor dele é pegar uma alma e arrastar com ele. Esse é o propósito. Não adianta exigir de Satanás sentimento que ele não tem. Não adianta a gente buscar em Satanás o sentimento de amor que nós só encontramos em Cristo. Satanás sempre vai ser Satanás, diabo sempre vai ser diabo, ele nunca vai se converter. Então, se você está militando nessa obra, se você está enfrentando o diabo, se você está intercedendo, você tem um inimigo. E se você tem um inimigo, você tem que vigiar. Amém? Então nós temos que vigiar. Nós temos que buscar em Deus a solução para todas as coisas. E foi o que a Bíblia diz que ele faz. Fala, perdido já está, levado já foi, agora eu preciso recuperar. Como é que eu vou fazer para recuperar? Nós não sabemos o que foi feito. Nós sabemos aqui. Aqui nós vemos o que foi feito. Foi saqueado a cidade. Tacaram fogo. Levaram esposa e filhos. Aqui nós sabemos.
Mas como eles fizeram isso? Um exército invadiu a cidade. Homens destruíram tudo, de olho naquilo que era precioso para Davi. Então foram homens que fizeram isso. Então foram pessoas. E eles não foram persuadidos, aquelas famílias não foram persuadidas, ó, vem me segue. Não, você é obrigado a ir, porque senão nós matamos você. E qual era o interesse dos outros guerreiros nas mulheres? Por que não levou os homens? Queriam as mulheres. E os filhos e filhas? Qual era o propósito? Era minar as forças do rei. Era para minar. Ou seja, é para você não ter mais força. Então, você sabe disso daí. Eu quero frisar bem isso. O seu inimigo sempre será seu inimigo. Então, não pense você que quando você tiver com a idade bem avançada, ele vai deixar de ser seu inimigo. E ele vai esperar você não ter força. E quando ele chegar e ver você sem força, ele não quer nem saber. Ele vai querer me massacrar. Tem aquela pessoa assim que... Essa é boa a expressão. Muito obrigado. Tem aquela pessoa que... se um dia você se defendeu contra ela, ou você disse não para ela, ela é vingativa. E ela vai trabalhar contra você e destruir você a todo custo. E ela ainda diz na alma dela assim: eu não vou descansar enquanto eu não ver destruído. Eu poderia dar pelo menos uns 5 nomes de pessoas que são assim, vingativas. Então, o fato, você precisa se sujeitar ao que ela quer. Se você não se sujeitar, ela vai criar circunstâncias, meios, e vai fazer de tudo para te destruir. De tudo. E ela é igual ao carrasco. Aparece com um arzinho doce. Às vezes sorridente, às vezes até poeta. Mas com uma única finalidade: destruir. Nós precisamos abrir bem os nossos olhos, os nossos entendimentos, para que a gente observe que todas as pessoas são passíveis de salvação, mas nem todas querem. Jesus, ele veio para todo mundo, mas nem todo mundo quer Jesus. Porque Jesus é você romper com os seus ideais. É romper mesmo. É você romper com aquilo que você entende de certo e de errado. Bom dia, querido. Amém? Servir a Cristo é outra forma. Você precisa abandonar as suas práticas erradas para que você possa estar no centro da vontade dele. E glorificar a ele e exaltar o nome dele. Amém? A Bíblia diz assim no verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me e peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. A éfode é aquela cobertura, é aquele talite que os sacerdotes usam. Hoje seria o paletó. É uma cobertura espiritual. Ele busca, fala: me traz isso porque eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero buscar em Deus a solução para essa circunstância que nós estamos vivendo. Então não adianta a gente, acho que dá para entender, não adianta você ficar fazendo visita e questionando, entendeu? Não adianta, não é o que adianta. Não adianta você ficar indo até as pessoas e questionando, não é isso. O que adianta é você buscar em Deus. Senhor, me faça entender todas as coisas. Eu quero entender, porque as pessoas observam e falam assim: não, mas às vezes não fez uma visita, às vezes não procurou. Não cabe mais agora isso. Não cabe. Por quê? Porque as pessoas já tinham isso pré-determinados dentro das suas almas. Então não cabe. Então o que cabe agora é buscar em Deus. Senhor, eu quero entender.
Porque assim como nós não entendemos o processo que aconteceu lá em cima, nós não entendemos o processo que está acontecendo aqui embaixo, nós não entendemos o processo que está acontecendo na família, nós não entendemos, mas existe uma causa, e essa causa produz um efeito, e esse efeito ele pode ser bom como pode ser ruim, e tem sido ruim, então esse remédio está amargo. Então, Senhor, eu quero entender, porque se eu não entender, eu vou cometer mais erros em cima disso, e eu não quero cometer erros mais, porque o erro já foi, aquilo que tinha que acontecer já aconteceu, agora eu preciso buscar em Deus uma solução para resolver tudo isso. E a palavra de Deus diz assim: nada se pode contra a verdade, senão através da verdade. Então Deus ele age e trabalha com a verdade. Amém? Deus ele trabalha com a verdade. E se ele trabalha com a verdade, não adianta nós ficarmos falando um monte de coisas que Deus sabe que não é verdade. E aí? Né? Como é que nós vamos chegar diante de Deus e explicar um monte de coisa? Ah, Senhor, mas... E quando Deus manda senta, eu falei que era para você sentar, você não sentou. Eu falei que era para você botar todo mundo assim, você não fez. Eu avisei. Então, a gente age pelo nosso coração. E Deus olha e fala assim: você deveria ter feito isso. Então, a consequência, quando ela vem, ela acaba com todos. Então hoje, se a gente for observar a vida de cada pessoa, de cada um, fala, poxa vida, no caso de Davi, ele saiu para a guerra. Então quando o homem sai para o trabalho, quem fica responsável pela casa? A mulher. Então se Davi saiu para a guerra, saiu para o trabalho, quem tinha que estar vigilante? A mulher. A mulher poderia guerrear? Até poderia, como pode hoje. A mulher poderia ter, elas poderiam ter se reunido, mas se reuniam, eu garanto que se reúne para fofoca. Há maridos que saem para trabalhar e a mulher sai e fica sentando na calçada, quando dá perto, na hora dele chegar à tarde, ela corre para dentro. Ela vai limpar tudo correndo, porque ele está chegando. Ela foi vigilante? Não. Então a vigilância não cabe só para o homem, cabe para a mulher, cabe para o jovem, cabe para a jovem, cabe para as crianças, cabe para todos nós. A Ani, ela tem muitas coisas na mente dela, e ela traz muitas novidades, e eu chego e começo a explicar um monte de coisa para ela, ou seja, ela senta perto de mim e vai, né? Vai conversando. Então eu vou mostrando para ela as coisas. Aí cada pergunta que ela faz vem uma resposta, e cada resposta que eu dou, elabora-se outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta. Então a criança também precisa ser instruída, não é? Porque o perigo está no mundo, está pronto aí. Verso 8 diz assim: então consultou Davi a quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Ou seja, eu já perdi. E ele pergunta para ele: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém? Então a Bíblia diz no verso 9: partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Ou seja, ele nesse momento aqui, ele deixa 200 para trás, guardando a cidade, mas guardando depois. Então ele recebe de Deus a palavra positiva para ele perseguir o inimigo, mas no caminho da guerra ele já divide o grupo.
400 vai com ele, 200 ficam para trás. Porque nós vamos perseguir, e nós vamos encontrá-los, e nós vamos resgatar aquilo que é nosso. E seguiu-os Davi os 400, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? Disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Então esse era o papel do amalequita. Esse é o papel do amalequita. Se você não servir mais para ele, ele te deixa para trás. Ele vai largar você no caminho, mesmo que você esteja enfermo. Então, a amalequita, ele não tem misericórdia. A disposição dele era roubar o que era do outro, e se você não tiver força para caminhar, você fica para trás para morrer. Então, nós precisamos observar essa palavra para os dias de hoje, de quem realmente nos ama a ponto de querer que nós estejamos bem, curados e saudáveis, daquele que quer somente usufruir da gente e depois nos deixar no caminho para morrer. Nós precisamos ficar atentos a isso. Aqueles que, eu vejo isso no caminho, nessa caminhada toda, eu não consigo entender como que as pessoas não veem essas coisas, porque você é uma pessoa bem conceituada e de dinheiro, é profético isso que seja. Você vai até as pessoas e por elas olharem para você e ver que você tem dinheiro, aí elas se aproximam de você. Tem até uma profecia especial para você. Tem até um profeta que entrega a profecia para você. Você pode estar com a sua vida do jeito que você quiser. E ainda vai dizer que Deus vai prosperar o seu caminho, mesmo você estando do jeito que você está. Mas a pessoa está ali de olho no dinheiro. E o povo às vezes tem igreja que a pessoa vai ali e ela sangra o povo e tira todo o dinheiro. Eu posso falar isso com a cabeça bem tranquila, porque eu não estou esfolando ninguém, não estou tirando dinheiro de ninguém, não estou sangrando ninguém, não estou... Eu vi uma foto um tempo atrás no Facebook das pessoas comparando a mesa do pastor com a mesa dos membros. Então é uma casa de sapé com reboco de barro, uma senhora e 2 crianças numa mesa de madeira, com um prato vazio, com o rosto tudo sujo, empobrecido e sofrendo. E na imagem de baixo, o pastor com a mesa farta e com um monte de gente à volta e aquela festa. E a pessoa dizendo assim: essa é a mesa do pastor e essa é a mesa do membro. A minha mesa está igual a do membro. Mas existem pessoas que o outro chega lá e mente e fala um monte de coisa, o povo vai lá e faz. Eu já perguntei isso para Deus: Senhor, será que eu tenho que começar a mentir também? Será que eu tenho que começar a enganar também? Claro que Deus nem respondeu a pergunta idiota dessa. Nem respondeu, né? Porque tem quem acredita nessas coisas. E aqueles que são sinceros, aqueles que buscam em Deus, esse daí não pode sequer mencionar o que está escrito na Bíblia, que aí já está errado. Mas tem pessoas já prometendo terreno na lua, com vista para a terra, e tem quem está acreditando.
Aí vai ficando cada vez mais difícil para a gente. Cada vez mais difícil, porque como é que você vai se manter? Como é que você vai viver? Como é que você vai comer? Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai fazer tudo se você não tiver de onde tirar? Falar, o céu é rico, Deus é cheio do poder, de toda a honra, de toda a glória, e Ele pode muito bem mudar nossa sorte, fazer algo extraordinário da noite para o dia, do minuto para o outro. Ele pode. Ele pode, mas tem muitas pessoas que estão acreditando em tudo. Em tudo, em tudo. Eu continuo com aquela mentalidade, com aquela mente, com aquela posição assim. Se eu tiver uma igreja que entra 2 milhões por mês dentro da igreja, o que dá para fazer com 2 milhões? Aí a pessoa começa a fazer o quê? Não, vamos construir um templo do tamanho. Para que esse templo? Explica para mim. Se Jesus caminhando pela terra, olhando para o templo na época, ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então por que você vai gastar isso daqui, sendo que você poderia fazer com que o pai de família, que não tem nada para comer em casa, está passando por dificuldades, ele precisa de algo, e você não faz algo para esse pai de família? E aí? Eu continuo com essa mentalidade. Continuo, espero que quando eu tiver os 2 milhões por mês, a minha mentalidade continue a mesma. Né? Porque só sabe da fome quem passa fome. Quem não passa não sente nada. Aquele que vai lá e, às vezes, eu já cheguei por situações de ser levado até uma lanchonete e chegar lá, um copo de Coca-Cola, 12 reais. E eu pegar e falar, 12 reais? E a pessoa que está junto comigo falou, eu sei que está pagando, falando, mas 12 reais é um copo de Coca-Cola, dá para comprar 2 litros, meu Deus do céu. Não é? Você valoriza o que Deus está fazendo com a gente, é nos ensinando a valorizar o mínimo. Então quando você tiver 2 milhões, para você, quanto que vale? Vale muito mais, porque você vai saber o que foi para você chegar até ali. O valor das coisas. Já imaginou daqui a umas 2 horas, Deus abençoa a gente e nós vamos ficar bem, tudo, e nós esquecer da Vilma? Aí tem que pegar e sacudir assim, não é? Fala, poxa vida, uma pessoa que foi leal, aquela pessoa que foi fiel, aquela pessoa que foi justa, esteve conosco na nossa dificuldade, aí na hora do banquete, agora não cabe. Nosso plano, na nossa mente, a gente já, como é que nós vamos fazer com a Juliana, eu não sei, só que nós vamos fazer, mas que essa hora vai chegar, ela vai chegar. Ela faz parte do contexto, ela faz parte da história. Não posso chegar e olhar para a Vilma, para o Marco e esquecer dos seus filhos, não, tudo faz parte. Se faz parte, é isso que vai acontecer. Então Deus, ele ensinou isso para Davi, e nós precisamos entender essas coisas, que aqueles que nos chamam para fazer aquilo que eles querem, geralmente serão os mesmos que vão nos deixar à beira do caminho se nós não tivermos força. Eu já fui convidado para ficar com uma criança de 1 ano, porque eu não tinha dinheiro para comer pizza. E a família iria sair para comer pizza fora, não tinha quem ficasse com a criança. Mas como você não tem dinheiro, então você não vai, você fica cuidando do que é. Isso é papel de amalequita. E aí eu te pergunto, era crente? É crente. Crente faz isso. Eu já bati na porta de uma casa onde eles iam começar a comer a pizza, e eles correram, pegaram a pizza e colocaram dentro do forno, esconderam para ninguém mais comer.
É como o cachorro que ele para na frente daquela exposição de frango rodando. Ele fica olhando para aquilo ali, o que ele faz? Ele sonha. Imagina eu com um pedaço desse na boca. Quantas vezes você com seu filho dentro de casa, você não sentiu o cheiro de uma fumaça de churrasco entrando pela sua janela ou pela sua porta e você sequer pôde experimentar um pedaço? Não sei por que Deus trouxe isso na minha memória. Mas é para a gente lembrar desses momentos que nos fizeram buscar a Cristo. Porque esse momento de Davi fez ele se voltar para Cristo. Porque tudo estava perdido, mas fez ele se voltar para Cristo. Porque em algum momento da vida dele, ele pode ter pensado, não que isso esteja escrito, mas ele pode ter pensado assim que a qualquer momento eu posso ir lá levantar e vencer, porque eu sou Davi. Já venci exércitos, já venci gigantes, já venci tudo. Eu sou Davi, eu posso tudo, eu posso. Então eu posso até deixar desguarnecido que ninguém vai vir mexer, mas então Deus ele provocou algo na vida de Davi que fez com que ele voltasse. Aquela sintonia de 17 anos. É como se Deus quisesse fazer com que a gente voltasse à prática do primeiro amor. Porque no primeiro amor você quer estar próximo, você quer estar abraçando, você quer estar beijando, você quer estar andando junto, onde tiver você quer estar junto. Isso é o primeiro amor. Com Cristo não é diferente. Você quer falar do amor de Cristo para todo mundo, você quer evangelizar todo mundo, você quer orar por todo mundo, mas depois que vai ficando um velho crente, você começa a se encher de hábitos, você começa a se encher de costumes, de palavras, de jeitos. É o meu jeito, é o meu gênio, é assim mesmo, na Bíblia está escrito, e se não tiver eu escrevo, é a minha verdade, então é eu que mando, é eu que faço. Aí Deus prepara um momento que é para você parar e começar a refletir. E aí no caminho você encontra alguém que foi deixado para trás. Literalmente deixado para trás. A pessoa mesmo dizendo, fui deixado para trás para morrer porque eu estava doente. E Davi, quando ele chega, aquele que é pastor, aquele que tem o amor de Cristo no coração, jamais perde a sua maneira de ser. Uma vez crente, nesse sentido aqui, uma vez crente para sempre. Porque ele nunca vai perder a sua bondade, ele sempre vai estender a sua mão para quem precisa. Então, mesmo dolorido, mesmo com dor, mesmo sabendo que a esposa tinha sido levada, filhos tinham sido levados, mesmo com dificuldade, mesmo no seu sentimento machucado, ele parou, socorreu, alimentou e deixou aquele homem curado. É o bom samaritano. Chegou na hora para que a pessoa não morresse. Ele foi deixado para morrer. Então nunca se esqueça de quem te deixou para morrer. Nunca se esqueça também. A gente não pode esquecer de quem fez o bem para nós, mas também nunca se esqueça daquele que te deixou à beira do caminho para morrer. Daquele que abriu mão. Essa campanha, baseada no livro de Gideão, fala sobre os covardes e os medrosos, daqueles que foram covardes, daqueles que foram medrosos, daqueles que saíram, daqueles que te deixaram com um propósito. Morra. O Amalequita fez isso. Morra. Sem se importar se aquele homem tinha família, se não tinha família. Fica aí e morra. Esse era o propósito. Mas só que Davi, ele poderia chegar naquele homem, olha, então você estava lá, você participou da destruição da cidade. Você estava junto com quem? Mesmo assim ele foi ali e alimentou aquele homem, deixou ele pronto, saudável. Mas depois a Bíblia diz que ele, olha, agora eu quero que você me leve até eles. E quando chega lá você não precisa fazer nada, pode deixar que a gente faz. E para encerrar, a Bíblia diz que ele foi até onde eles estavam.
pelejaram aquela peleja, venceram os amalequitas, pegaram o despojo, esposa e filhos de volta e trouxeram para a sua cidade. Venceu o inimigo. O que o Espírito Santo de Deus quer ministrar nos nossos corações nessa manhã é que nós vamos vencer o nosso inimigo. Persegui os inimigos e os alcancei, os combati, os atravessei, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos cantar louvores a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele está conosco para nos ajudar a vencer. Que o nome do Senhor sobre cada um de nós seja poderosamente glorificado. Que Deus abençoe o seu sentar, o seu levantar. Que Deus abençoe a sua semana. Que a sua semana seja repleta de bênçãos, de realizações. Que o nome do Senhor sobre a sua família seja glorificado. Porque você se lembrou da gente, nós nos lembramos de você e o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Dentro da Tua palavra, Senhor amado, nós entendemos nesta manhã, Pai. E pedimos a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha nos abençoando nesta batalha, Pai. Que o Senhor venha nos abençoando nesta guerra. A Tua palavra nos diz, Senhor amado, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós nos unimos, Senhor amado, diante de um propósito, Pai. Nós não nos unimos ao redor de uma fogueira para nos aquecer, mas nós nos unimos, Senhor amado, em oração nesta manhã, Pai, com um propósito. E o propósito da Tua igreja, quando ela foi estabelecida, foi resgate de almas para a glória, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Senhor amado, o Senhor não nos levantou para ficar contendendo. O Senhor não nos levantou, Senhor amado, para ficar afrontando-se, afrontando, pelejando entre igrejas. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para voltar os nossos olhos para aqueles que estão em cativeiro, para aqueles que estão presos, para aqueles que foram levados com a sua mente cativa. Senhor amado, aqueles que foram roubados, ó Deus. Aqueles, ó Deus querido, que têm consciência, aqueles que estão saudáveis, aqueles que estão cultuando, aqueles que estão indo para a igreja. Não é esse o alvo. O alvo, Senhor amado, é aqueles que foram levados cativos, é aqueles que estão presos, aqueles, Senhor amado, que estão à prisão, aqueles que estão enfermos, deitados sobre uma cama, aqueles, Senhor amado, que não têm possibilidade de locomoção, aqueles, Senhor amado, que a droga já consumiu os seus pensamentos, Pai amado, que a bebida, Senhor amado, já levou a sua esperança. Pai amado, é essas pessoas que o Senhor quer que a Tua igreja volte os olhos, ó Pai. Então, Senhor amado, eu clamo nesta manhã, nos conduza a essas pessoas que estão carentes, que estão necessitadas, a essas pessoas que se afastaram da igreja por algum motivo. Pai amado, essas pessoas, ó Pai, que desviaram dos seus caminhos e hoje não tem mais forças para retornar, Pai. Em um nome de Jesus Cristo, enche primeiro as nossas vidas, ó Pai. Faça, Senhor amado, como o Senhor fez na vida de Davi. Quando ele senta, ele chora, ele lamenta, Senhor amado, pelo ocorrido, mas depois ele também se levanta, ele busca a Tua presença, ele pergunta para Ti: Senhor, eu posso perseguir esse exército? Senhor, e se eu perseguir, eu vou alcançá-los? Senhor, e se eu alcançar, eu vou vencê-los, Pai.
Essa pergunta que nós fazemos nesta manhã, Pai amado. Eu posso perseguir o meu adversário, Senhor, para trazer de volta a ovelha, Senhor amado. Oh, Pai amado, a pergunta: eu vou alcançá-lo, Senhor, porque muitas vezes, Senhor amado, a distância já é longa. Oh, Deus Todo-Poderoso, e eu quero clamar a Ti e perguntar também, Senhor amado, e se alcançarmos, nós vamos vencer, Pai. Nós teremos êxito, Senhor amado, nesta peleja, Pai. Nos abençoa, nos dirija, Senhor amado, e nos encaminha. Usa, Senhor amado, as nossas vidas. Usa a vida da irmã Vilma, Senhor amado, com o Teu propósito, Pai. Derrama, Senhor amado, sobre a vida dela, sobre a vida da pastora Neia, sobre a minha vida, uma porção da Tua unção, Pai. E que esta unção, Senhor amado, ela exale um bom perfume até os corações, Pai. E que nós tenhamos uma boa palavra, e que nós tenhamos uma palavra viva, Senhor amado, uma palavra pura, uma palavra, Senhor amado, que levante o cativo, Senhor amado, uma palavra inteligente, uma palavra de sabedoria, uma palavra Tua vinda diretamente dos céus, Pai. Nos instrua, Senhor amado, porque às vezes ficamos, Senhor amado, sem rumo, sem saber o que fazer, Pai. Então seja o Senhor o nosso norte, seja o Senhor a nossa direção, seja a Tua palavra a nossa bússola, Senhor amado, que o Senhor nos dirige e nos encaminha na direção certa, para alcançarmos e sermos mais do que vencedores, Pai. É o nome do Teu Filho amado que eu te peço. Nos dá um restante de domingo abençoado, em família, Senhor amado, nos dá uma semana abençoada diante da Tua presença. Na quarta-feira iniciamos esta campanha, a quarta de guerra, onde nós vamos orar, Senhor amado, por pedidos de oração, por pessoas enfermas, por enfermidades que podem levar à morte, Pai amado, mas Tu és o autor da vida, Tu és o Deus que cura, Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara, Tu és o Jeová Jireh, Senhor amado, Deus que supre todas as nossas necessidades, Tu és o Jeová Shalom, o Deus de paz em meio à guerra. Tu és Deus dos céus e sobre a face da terra, Tu és Senhor. Tu és maravilhoso sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim, Senhor amado, eu te peço nesta manhã e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esquece do pastor. Pega a fila aí para cumprimentar o pastor em nome de Jesus. Aleluia.